Bom, organização do trabalho é uma questão que vem permeando há algum tempo, né? A administração de empresas, enfim. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar daquele livro A Riqueza das Nações, do Adam Smith, e ele cita ali como evoluir do trabalho artesanal para o trabalho industrial. Dentro de um escritório, dentro do judiciário, enfim, o serviço jurídico, tradicionalmente, por milênios, né, foi feito e ainda é feito de forma artesanal. Mas aí ainda hoje existem outros modelos de organização, que é a forma industrial e essa outra forma que a gente vai chamar por enquanto de equipes autogerenciáveis. O que é a organização artesanal da advocacia? O advogado que trabalha assim, ele é o responsável pelo processo. Ou dentro do escritório dele, tem aqueles advogados que são responsáveis por processo, né? O advogado faz todos os procedimentos, desde o atendimento, elaboração de procuração, recolhimento de provas, peticionamento, audiência, recurso, cobrança e financeiro. Geralmente ele tem poucos recursos eletrônicos e digitais, né? E ele trabalha numa advocacia lenta, atualmente, né? E que ela é meio superficial, a gente pode colocar assim, porque o que acontece? Com o tempo, tu vai fazendo sozinho aquele trabalho e aquela forma mais demorada um pouco de fazer a advocacia, nos primeiros anos, tu vai conseguindo manter o nível de aprofundamento virando noite, fazendo hora extra, né? Com aquela disposição que tu encara o teu trabalho. Porém, ao longo de um período maior de tempo, acaba que tu acaba fazendo as coisas diferentes, né? Muitos casos diferentes, e aí tu não consegue aprofundar tanto naquele caso. E aí acaba que tu faz o que dá, tem que ir para casa dormir, enfim, tem que viver minha vida e acaba deixando de aprofundar muito naquela matéria. E acaba criando alto nível de estresse no advogado. Já a organização industrial da advocacia é um método novo, um método que é existente, está bem próprio, acontecendo hoje no mercado jurídico, especialmente para quem trabalha com contencioso de massa, seja a favor de grandes empresas, seja a favor do governo, seja também na advocacia para a população em geral, né? Então, nesse trabalho industrial da advocacia, reparem na foto atrás que vocês já vão ter uma ideia do que eu estou falando, né? A divisão do trabalho jurídico repetitivo, ou seja, não existe mais tanto aquela função do advogado responsável pelo processo, né? O advogado passa a fazer parte de uma etapa apenas do processo e fazer aquilo repetitivamente. Se vocês imaginarem lá um escritório que trabalha com ação de consumidor de telefônica, né? E aí ele tem lá que entregar 100 contestações por semana, né? E aí ele tem uma produtividade e ele vai fazendo as contestações. O trabalho dele vai basicamente ser cada vez mais repetitivo, certo? E não profundo. E aí depois que ele fez a contestação, ele passa adiante. E aí vai para o pessoal que vai contratar algum correspondente para fazer a audiência de conciliação, depois se precisar audiência de instrução. Mas o advogado, e às vezes não é nem o mesmo advogado que faz as duas audiências, né? Então cada advogado é responsável por uma tarefa. E essa tarefa vai passando. O advogado perde a propriedade sobre todo o processo. E no final ele nem fica sabendo do resultado, né? Então olha a diferença da advocacia industrial para a advocacia artesanal. Se vocês fizerem um paralelo, o artesão que faz uma cadeira de madeira, né, toda detalhada, vai lá, corta a madeira, né, leva o pedaço, lixa, às vezes até faz o prego, né, faz aquela coisa bem bonita, bem trabalhada, e ele vê no final o trabalho dele, certo? Agora a pessoa que trabalha numa fábrica de cadeiras, que ele só faz ali o encosto e passa adiante, e vai fazendo encosto todo dia, ele não vê como é que ficou a cadeira no final, ele nem sabe se aquela cadeira que está lá no final foi uma que ele fez ou foi na jornada, no horário de trabalho contrário, né? Então é uma esteira de produção jurídica e o advogado não vê o produto final. A abordagem superficial do direito, geralmente para isso aqui não tem
essa profundidade que na advocacia artesanal permite o advogado fazer, né? Redução de custos e controle processual digital. Essa organização aqui já pega um avanço tecnológico com os meios eletrônicos de controle, de regulação, de medição de produtividade. E ela é bem adequada para advocacia em massa e ações simples, né? Advogado com menos estresse, porque ele também não tem que dar conta de tanta coisa, né? Mas acaba tendo uma renda baixa, porque não precisa remunerar tão alta, com valor muito alto, quem faz um trabalho repetitivo, certo? Organização de equipes autogerenciáveis, né? Isso aqui é um modelo inspirado no toyotismo. Não sei se vocês conhecem, ouviram falar da teoria. A industrial aqui a gente é inspirada no Fordismo, início do século 1905 por aí. E aqui já é mais baseada no toyotismo. Se eu não me engano, década de 70, 1970, que começou a surgir e consolidar, né? E eles têm uma ideia de que as equipes devem ser mais qualificadas para o trabalho que fazem, cada vez mais qualificadas. E elas devem ser autorresponsáveis, ou seja, elas devem se organizar de uma forma que elas deem conta sem se reportar para o superior várias vezes que eles precisarem, entendeu? Eles têm mais poder de decisão e eles têm mais condições de resolver o problema. E eles têm mais condições, inclusive, do que o chefe de resolver o problema e de achar a solução melhor. A Toyota, lá, quando eles se desenvolveram essa teoria de organização do trabalho, eles partiram do princípio o seguinte: quem é que sabe mais sobre determinada tarefa, determinado assunto lá? O chefe lá que está trabalhando só com gestão, com a organização da empresa, sabendo um pouco de cada área, ou aquela pessoa que lida todo dia com aquele problema, com aquela situação, que vê o que vai mudar? Aquela pessoa, com certeza, sabe mais sobre aquilo do que quem está fazendo a gestão. Beleza. Se ela conseguir resolver logo, resolver rápido, todo o sistema de produção vai conseguir ser mais ágil, certo? E isso tinha um problema aqui na área industrial, porque o que acontece? Se a gente colocar lá uma linha de produção onde erre a peça da cadeira milhares de vezes, né, no mesmo dia, todas as cadeiras vão sair com defeito. Se vocês pensarem, isso acontece com carros, né? O lote tal a tal, tantos mil carros, recal. Não acontece? E não acontece na advocacia? Imaginem se não acontece. O cara está aqui fazendo as contestações lá e, sem querer, no meio tem um parágrafo que fala sobre negativação de banco. Só que ele estava fazendo contestação de telefônica. E aí foi no meio. Talvez ninguém veja, né? Mas pode acontecer um erro que vai resultar em vários erros depois no futuro. Organização de equipes autogerenciáveis, as pessoas vão ter autoridade, vão estar mais atentas ao que estão fazendo, né? Esse modelo, elas atendem ações simples em volume, mas também atendem ações complexas com qualidade. Porque a equipe é mais qualificada e ela tem condições de se auto-gerenciar de uma forma que ela vai conseguir se organizar para atender aquele modelo. Hoje eu preciso passar a tarde sem que ninguém venha falar comigo, porque eu tenho que fazer um recurso para STF bem complexo. Daí todo mundo vai lá e vai respeitar ela, a pessoa vai ficar num canto lá, trabalhando dessa forma. Talvez muitos já trabalhem assim e já seja natural, mas depende do escritório de cada um. Se adequam ao volume e o momento do trabalho, né? A gente tem que pensar assim que, não sei se vocês sentem isso, mas a gente percebe que depois de março ali, na volta do verão, começa a vir uma enxurrada de intimações assim para cima da gente. E aí depois dá uma aliviada, né? A gente corre atrás para responder. Chega em agosto, setembro, também começa de novo outra enxurrada. E aí, vai resolvendo a audiência e tal, correria. Agora esse mês está todo mundo lá no escritório assim de tarefa, né? Cheio de tarefa. Só que o que acontece? A gente tem que perceber que depois que vinha agora a enxurrada de sentenças, né? Antes do recesso, que é o que acontece, não sei se com vocês também, mas depois do recesso ali, o verão ele é mais calmo, então muitos servidores judiciários tiram férias, juízes também, emendam com recesso, enfim, e daí é mais leve de trabalho, pelo menos para a nossa área.
que acontece? Essas equipes elas conseguem gerenciar isso. A gente precisa dar um gás para conseguir atender essa demanda. Beleza, a gente resolveu isso, agora vamos combinar aí as férias de todo mundo e tal. E já chegam para a direção do escritório ali, nossas férias estão aqui e vai ser assim mais ou menos, tranquilo? Tranquilo. Muitas vezes não precisa mudar nada, né? A organização do escritório, então, hoje em dia, né, o que eu vejo? Aqui, um escritório simples, com certeza ele vai ter que fazer todas essas áreas aqui. Pode ser um advogado e secretária só, mas ele vai ter que fazer todas essas funções aqui, né? E aí a gente vai vendo assim, marketing. Tem muitos advogados que falam, eu não faço marketing. Bom, se você não fizer marketing, não vai ter ninguém nunca entrando no teu escritório, tu não vai ter nenhum cliente, né? Porque qualquer ação que vise que as pessoas saibam que tu tem um escritório é uma ação de marketing. Entregar um cartão é uma ação de marketing, né? Então, mesmo que seja advogado individual, ele tem essa função. Comercial e fechamento, né? Tem que fazer a venda, tem que explicar para o cliente, conquistar o cliente, assinar o contrato de honorários. Tem a produção jurídica, né? E o atendimento durante o serviço é uma coisa que é meio deixada de segundo plano, né? Isso aí a gente viu aqui com o Joseph, né? E a Marcela também citou que a gente estava com problema de não dar tanta atenção para isso, é uma coisa que vocês devem cuidar. O financeiro e os recursos humanos também é uma coisa que às vezes não tem ninguém responsável no escritório para fazer, mas é fundamental que tenha. E aqui um modelo mais sofisticado, né, onde que a gente inclui lá o atendimento a clientes inativos, como mais, coloquei em escuro as coisas que são mais essenciais, assim. Aí a gente faz aqui esse remarketing para conquistar o cliente, né, que já foi nosso cliente. Que ali tem uma questão que é muito mais barato conquistar de novo o cliente que já foi, seu cliente foi satisfeito. Investir em tecnologia da informação também, né? E o financeiro e os recursos humanos, eles pairando sobre todas as áreas, né? E não apenas sobre os processos ou sobre as férias. Mas os recursos humanos e o financeiro, eles vão ter uma visibilidade, uma atuação melhor. É para o pessoal que cuida lá disso aqui lá no escritório. Quem são os clientes do financeiro, né? Principalmente do recursos humanos? Quem são os clientes deles? Todo mundo tem clientes lá. Todo mundo que trabalha na Kids Advocacia, a gente deixa consciente que tem clientes. Mas quem é o do recursos humanos? O cliente interno, certo? Então, ele vai ter que dar atenção para o pessoal que trabalha dentro do escritório. Não apenas marcar folga, justificar a ausência, né? Mas também pensar, vamos investir em treinamento, o que estão precisando? Vamos comprar um curso de extensão, vamos fazer um curso EAD, vamos combinar com o pessoal uma reunião que está tendo necessidade. Vamos implantar alguma outra coisa nova no procedimento, como, por exemplo, descontar pontos por tarefas atrasadas, que a gente vai ver depois. O pessoal deu uma... Então, isso aí tudo faz parte de quem está fazendo a gestão do escritório e quem está fazendo a gestão dos recursos humanos está sempre ligado e sempre atender essas demandas. Então, com base nisso, a gente criou o que a gente está desenvolvendo ainda que nossa visão de gestão de pessoal, tá? Basicamente, a gente teve um problema lá dentro do escritório muito precocemente, que foi o seguinte. Tinha uma advogada, logo que a gente começou a fazer, desenvolver mais funções, né, que ela fazia o back-office, enquanto eu fazia mais a área comercial, administrativo do INSS. A gente era 4 ou 5 no escritório ainda. E aí a gente fazia todo o atendimento, fazia a parte de administrativo, né, entregava cálculo pronto. Aqui, ó, só entrar com a ação. E o valor que a gente pagava para ela era fixo. E um valor final no ano se tivesse lucro no escritório. Aí o que aconteceu? Depois de uns 6 meses eu estava começando a atender os clientes que vinham ver como é que estava a ação. E aí eu ia atrás de ver a ação, ela não tinha entrado com a ação, dizendo que não tinha direito, né, não tinha porquê, me esqueci, né, e começou a ficar recorrente isso, logo no início do escritório. E aí eu fiquei indignado, né? Só que eu tenho a premissa de que quando tem um erro dentro do escritório,
O erro não é da pessoa, em primeiro lugar, o erro é meu. Eu que errei na gestão, né? E aí eu fiquei matutando, o que que tem que fazer para conseguir evitar isso? E fazer com que a pessoa tenha recompensa e noção também, ao mesmo tempo, de que ela deve fazer a maior quantidade de tarefas possível, da melhor forma possível, né? Então, assim, coisas que a gente deve, antes de partir para a questão da pontuação, enfim, observar, né? Composição societária e inclusão de novos sócios e associados no escritório. Isso é fundamental para o escritório performar e tem que ser estudado não apenas em relação à pessoa que vai entrar, mas também como ela vai compor a equipe, né? Como ela vai, o que que ela vai agregar para o escritório, o que que ela vai trazer de bom e se ela vai ficar satisfeita em trabalhar com nós, porque às vezes não fecha, né? Não é possível. Então a gente, para pensar isso, a gente sempre pensa na contratação e perfis de advogados. Tem um advogado que tem mais veia comercial, e aí ele vai lá trabalhar mais com fechamento de contratos. Só que daí o que que ele faz? Ele percebe que ficar sentado dentro do escritório não adianta. E ele, por exemplo, fecha o empresarial simples. O que ele vai fazer? Vai visitar todos os amigos dele que têm empresa, né? E ele vai passar a semana inteira na rua, não só a segunda ou a terça. Passa a semana inteira na rua, visitando os amigos dele. Aí aquele cara que está lá fazendo petição de reclamatória trabalhista pré-reclamada, trabalhou o dia inteiro dentro do escritório. O que que aconteceu? Tô trabalhando sozinho, né? O cara passa o dia inteiro lá tomando cafezinho com os amigos e eu tô aqui me ferrando, fazendo petição, certo? E aí o que que acontece? Acaba que não fecha as duas. Por quê? Porque eles não conseguem perceber o valor que o trabalho do sócio tem para o resultado deles. Então isso na pontuação acaba sendo muito importante, também mesmo que tenha uma composição muito simples de escritórios. É recomendado que tenha um advogado mais voltado para o back-office e é recomendado que tenha outro mais voltado para o comercial. É o primeiro passo para compor uma sociedade que dê certo. Só que tem que ter também essa fundamentação de que o outro enxergue o trabalho do colega, né? Aquele que está na rua vai pensar, o cara fica lá só fazendo a petiçãozinha bem no ar-condicionado enquanto eu estou na rua fazendo um monte de fechamento, né? Outra coisa que a gente aconselha a ter no site, que vale a pena, é esse trabalho conosco no site. Não sei se todo mundo tem site, né? Quem não tem, espero que depois dessa imersão resolva ter e construir o seu. Mas um trabalho conosco lá no canto, ele é essencial. E que lá no trabalho conosco também fale das expectativas que a pessoa tem em relação ao emprego que ela está pedindo. Lá no nosso a gente pergunta se tem experiência com previdenciário, por exemplo, mas também qual é o salário esperado e qual é o mínimo que ela gostaria de ganhar para trabalhar na situação atual. Então, dali a gente percebe se a pessoa botou 15 mil reais. Daí a gente não tem um cargo lá agora que vai pagar 15 mil reais fixo para alguém, né? Então, a gente não vai chamar ela para um cargo que vai ganhar menos. Então. Mas a gente criou também lá no escritório e está aperfeiçoando a remuneração por esses 3 pilares aqui que o mercado tem apresentado. Advogado júnior, advogado pleno e advogado sênior. Depois que a gente preenche os requisitos para estar nesses 3 estágios aqui, tem um mínimo de um patamar que a pessoa vai receber, certo? Então ela não vai passar dali, não vai ganhar menos que aquilo ali. Incentivo e qualificação do pessoal e retenção de talentos. Eu já falei aqui ontem, mas para me esclarecer para vocês. Enquanto, do ponto de vista da pessoa que está trabalhando no escritório, o que a gente percebeu é que a gente rachar com ela o valor da pós-graduação, por exemplo, é um incentivo muito forte para ela se qualificar. E depois que a pessoa está lá ajudando e fazendo a pós-graduação, ela percebe qual é o valor daquilo. E principalmente em resultado prático para o escritório. Mesmo que depois ela saia, não acaba sendo um investimento que vale muito a pena. E além disso, ela se sente valorizada, porque ela percebe que o escritório está investindo nela. Então o investimento é muito baixo para o escritório, e em contrapartida do que a gente consegue receber de retorno. E eu acho que isso ajuda muito na retenção de talentos e o pessoal lá no escritório
tem muito forte isso aqui, né? Tipo, a gente fez agora uma pesquisa interna e a gente está refazendo planejamento estratégico e uma das perguntas foi qual é o seu sonho de futuro? Daí uma das respostas, porque a Juliana que está fazendo para nós agora que ela saiu, ela faz essa consultoria, né? Daí ela disse assim, uma falou assim, ela não me disse quem foi, não, ela não disse. Mas ela falou assim, eu queria morar na Europa, mas eu desisti porque eu quero continuar trabalhando na Cates Advocacia. Então eu achei legal, né? A retenção de talentos é uma coisa importante. Se vocês forem pensar, o maior patrimônio do escritório é tudo aquilo que tu conseguiu construir, treinar a equipe e criar o potencial que ela fez, que ela conseguiu alcançar hoje. Né? Se tu perde uma pessoa que já está dentro da equipe, que já está treinada, que já está qualificada, entrosada, tu vai ter um retrocesso muito grande. Não há dinheiro que pague isso aí. Então a retenção de talentos é uma coisa que tem que ser muito, muito bem pensada. Trabalho em equipe e trabalho complexo. Uma das coisas fundamentais que a gente trabalha muito é aquela coisa assim, a gente tem uma equipe que tem que buscar um resultado e que todo mundo tem noção de que buscando esse resultado vai ser recompensado. Seja de uma forma financeira, seja de uma forma não financeira. Né? Uma das coisas que tem é assim, a gente não empurrar para o outro uma tarefa que a gente acha que a gente pode fazer agora e resolver logo. Então essa consciência de que a gente, não vou fazer o trabalho do outro, às vezes dá vontade, assim, tá todo mundo empurrando para mim, mas resolve, porque depois que as pessoas verem que tu está resolvendo, elas vão começar a resolver para ti também, em contrapartida, né? Alinhamento do time e contratações de estratégia de marketing e profissionais de outras áreas do conhecimento. Isso é outra coisa que os escritórios não têm prestado atenção. Mas as contratações, elas devem estar focadas de acordo com a proposta do marketing. Se vocês forem pensar, não sei se todos perceberam, mas a segmentação por persona, a construção de um plano de marketing focado em um nicho de mercado, ela gera obrigatoriamente uma hiperespecialização jurídica. Vocês perceberam como isso está bem ligado ou não? Todo mundo? Então, assim, quando a gente for fazer uma contratação, a gente tem que pensar se aquela pessoa ou sabe bastante da área que a gente vai estar trabalhando, ou se interessa em aprender. Né? Então, muito a gente considera, quando a gente vai contratar, se a pessoa tem disposição para aprender sobre aquela matéria, ou se ela já tem um conhecimento mais aprofundado. Né? E profissionais de outras áreas do conhecimento, ou seja, teve uma assistente de marketing que saiu do escritório e moveu uma ação trabalhista contra nós. Ela saiu magoada, enfim, tranquilo. Daí, na sentença trabalhista, o juiz pediu para o oficial AB que a gente tinha contratado uma assistente de marketing para o escritório de advocacia e isso era antiético. Felizmente, o pessoal da OAB disse, não, isso aqui não é antiético, tá? Não é proibido ter outros profissionais que não sejam da área jurídica, né? Então, a gente tem lá, que vocês já conheceram, o nosso jornalista de SEO, que é o Moita. Nós temos a Vivian, que ela é diretora de arte, designer do site, né? A gente teve lá assistente de redes sociais, né, que é social media, que a gente chama, que era a Andressa. Uma publicitária, que era a Juliana, né? Enfim, a gente diversifica e entende que, além da área jurídica, tem que ter dentro do escritório também profissionais de outras áreas. Gostaria também de ter um contador, gostaria também para trabalhar mais com tributários, gostaria de ter um médico para dar assistência aos laudos previdenciários que a gente faz, né? Tudo dentro das possibilidades. A gente contratou uma vez, para vocês terem uma ideia, um fisioterapeuta para dar pareceres sobre os laudos ortopédicos. E foi bem válido, assim, ajudou bastante nos processos ortopédicos. Sistema de avaliação por produtividade e remuneração, pontuação por tarefas. Isso aqui a gente vai aprofundar depois e eu vou contar para vocês como é que funciona os 7 passos para a gente implantar isso no escritório. Bom, primeira questão de focar nas tarefas e não no horário. O que a gente precisa fazer?
Em primeiro lugar, a gente tem que formar, primeiro passo para a gente conseguir fazer a gestão por tarefas, é criar uma lista completa e detalhada de tarefas mais feitas e mais comumente atribuídas dentro do escritório. A gente começou lá no escritório com cerca de 90, 95 tarefas a trabalhar essa pontuação. Aí depois a gente foi ampliando de acordo com a necessidade, né? Por exemplo, a gente foi detalhando mais as tarefas de uma forma que fosse tornando o negócio, toda a estrutura mais organizada. Por exemplo, coleta de provas. A gente tinha essa tarefa lá no escritório e aí é uma tarefa bem complexa, porque a gente, por exemplo, aposentadoria especial, a gente faz um requerimento para as empresas, a pessoa trabalhou em 10 empresas, e 2 prefeituras. Daí a gente faz o requerimento para as 10 empresas mandarem a documentação do cliente e ainda vai lá e diligencia para 2 prefeituras entregarem a documentação. A gente considerava só uma tarefa isso aí, e daí ficava lá a tarefa coleta de provas da Dona Maria pendente durante 3, 4 meses até voltar a retornar todas as correspondências e todas a documentação. Faltava uma, ela continuava pendente, mesmo que as outras 9 fossem resolvidas. Daí o que a gente fez? A gente mudou agora e a gente dividiu em 2. Tem coleta de provas e tem acompanhar coleta de provas. Então, a coleta de provas passou a ser o requerimento de todas essas documentação e o envio pelo correio, o requerimento no protocolo da prefeitura. Fechou isso aí, a pessoa cumpre a tarefa. Daí ela some lá da pendência e a pessoa ganha a pontuação já relativa àquilo ali. Aí ela cria uma tarefa futura, acompanhar a coleta, para que daqui a 45 dias, mais ou menos, ela voltar e ver se está toda a documentação ali. Aí se faltou alguma, ela edita de novo, dá mais 15 dias de prazo e vai indo e reiterando o pedido para os órgãos. Isso aí dinamizou o nosso trabalho e ficou mais fácil de a gente trabalhar com essa questão. Não sei se todo mundo já acessou a DVBox. Essa aqui, por exemplo, é a minha dashboard, né? O meu painel. E aqui são todas as tarefas que estão pendentes, né? As em vermelho aqui, as que eu tenho atrasadas, ó. Tá? Não... Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, a gente vai lá e deixa pendente ali, ó. Por exemplo, tem as análises de petição e reanálise de petição, que é uma tarefa minha, que eu estou deixando pendente a tarefa da Ana, né? Então, a gente vai desenvolvendo isso aí de uma forma que a gente vai tornando cada vez mais eficaz. Depois de um período, aí, eu acredito que uns 6 meses é o ideal, a gente passa para o segundo passo, que efetivamente é uma reunião, né, que a gente trabalha assim, é uma reunião que a gente vai sentar e vai rediscutir. Vai rediscutir tudo que as tarefas, que é a pontuação pelas tarefas, e vai aprimorar isso aí. Lá no escritório a pontuação a gente atribuiu assim, a gente pegou uma tarefa simples, por exemplo, dar recado ou ligar para o cliente. E a gente atribuiu 1 ponto. E aí a gente criou uma tarefa, pegou uma tarefa bem complexa, por exemplo, sustentação oral na STF. 200 pontos. Ninguém fez ainda lá no escritório de sustentação oral no STF, mas 200 pontos. Aí a gente fez o seguinte, a gente criou mais umas 2 referências entre essa pontuação, e aí depois a gente foi atribuindo as tarefas, as outras tarefas, uma pontuação com 2 características, com duas referências. O tempo que ela leva para ser atribuída, né, para ser concluída pela pessoa que vai fazer, e a segunda, qual é o grau de qualificação que a pessoa precisa ter para conseguir realizar aquilo. Né? Então, por exemplo, um recurso extraordinário STF de aposentadoria especial de médico que tem 2 matrículas em regime próprio e contribui mais para o INSS, que é um exemplo de recurso complexo. Daí ele vai chegar lá a 190 pontos, 180 pontos, mais próximo do máximo, entendeu? E aí agora, hoje, a gente tem em torno de 180 tarefas no DVBox, e o pessoal vai atribuindo uma para outra. Só que tem um problema. Depois de atribuir toda essa pontuação, ninguém acerta de primeira, né? O que vai acontecer? Vai ter tarefas super valorizadas
e tarefas desvalorizadas. Com essas tarefas supervalorizadas, o que vai acontecer? Todo mundo vai querer cumprir elas. Vão brigar de foice para ver quem é que vai ganhar mais dessa tarefa para ser feita. Perfeito. E o que vai acontecer com a tarefa menos valorizada? Vão empurrando para lá, para o outro, né? Para a barriga. Isso, como eu falei lá no início, erro de quem? Do gestor, né? Então, o que a gente faz? Depois desse período de atribuição, enfim, de experiência, desse primeiro período de experiência, a gente faz uma reunião e pede para todo mundo falar assim, ó, quais são as tarefas que estão desvalorizadas. Daí todo mundo fala, né? Ah, essa aqui tem que aumentar, essa aqui os pontos estão baixos. Pô, tô aqui, quebrei a cabeça 2 horas, tu disse que eu ia fazer em 20 minutos, mas nenhuma eu faço em menos de 2 horas. Beleza. E as tarefas super valorizadas, ninguém vai falar nada. Tem que descobrir sozinho. Aí tu faz, daí a gente tem aqui, a gente tem a medição, por exemplo, dentro da DVBox, nesse menu gestão, de quantas tarefas estão atrasadas, quais as tarefas que estão mais tempo pendente. Pessoal, ninguém se importa, né? Não levem pro lado pessoal aí, mas vai aparecer as fotinhas. Geralmente. Hã? Esse é o meu mesmo, né? Então aqui, ó, por exemplo, a Val tem 103 tarefas atrasadas, né? Depois eu vou explicar por que não é tão grave o atraso, tá? E a diferença de prazo final e prazo fatal. Então aqui colaboradores com mais tarefas atrasadas e aqui as tarefas com mais atrasos. Então, por exemplo, a tarefa que tem mais atraso é dar recado. Geralmente a gente usa para dar recado interno um para o outro, então tranquilo, né? Depois solicitar documento cliente ou parceiro, porque tem muita demanda de solicitação de documentos. E, ligar para o cliente, aguarda o documento do cliente. A gente vê quais são as que têm, enfim, mais atrasos. Depois disso a gente volta, refaz isso aí e a gente volta a aplicar de novo a pontuação por mais uns 3, 4 meses. E aí a gente vai aperfeiçoando isso com a equipe. Acho que depois de um tempo a gente vai conseguindo buscar o equilíbrio dessa pontuação, dessa produtividade, né? E aí vai estabilizando. E são coisas que a gente começa a observar, assim, que são muito positivas. Por exemplo, a equipe ela consegue fazer uma gestão do trabalho, do tempo que ela quer trabalhar. Quando tu chega no escritório, eventualmente de manhã, tu não tá com aquela disposição para sentar e escrever. Concordam? Às vezes tu tá ali meio desfocado, enfim, e aí tu quer sentar e trocar uma ideia, tomar um chimarrão, tomar um café com o pessoal, e aí tu fica lá trabalhando, conversando 30 minutos, 1 hora. Para o gestor que trabalha com horário, que paga por horário, isso é um crime, né? Isso é um absurdo, nossa. E daí vem outro lá que estava trabalhando lá, ou que estava no Face escondidinho no computador, e aí fala, não, olha só o pessoal trabalhando, conversando e eu aqui me ferrando, né? Daí começa a gerar todo um tumulto. Com a gestão por tarefas, isso acaba, porque, tu quer conversar, tu foi até o escritório, tu quer conversar, tranquilo, conversa, né? Tu vai ter que fazer pontos para conseguir aumentar o teu rendimento. Então, o que a gente faz? No final do mês, a gente soma aqui, por exemplo, ó, essa pontuação, né? Aqui está 2.030 pontos. Essa é a pontuação que tem no final do mês. Daí vai somando, o ADVBox vai apresentando toda a lista de tarefas realizadas, a data de cumprimento, né? E o ponto de cada uma delas. E aí no final do mês ele mostra o total. Lá no escritório a gente fez, a gente aconselha na apostila, foi na primeira versão da apostila esses 7 passos, né? Não sei se todo mundo leu. Alguém não leu ainda? Então vai estar tranquilo, vocês estão acompanhando bem de boa. Mas daí, no final do mês, a gente faz essa soma e paga pelo valor que está ali próximo, daí vem os descontos de INSS, enfim. Mas a gente aconselha que se faça como uma gratificação. A gente cria essa gratificação, daí cada escritório vai definir qual é o valor que pode pagar, né? E aí, de repente, por exemplo, assim,
menos de 1.500 pontos, tu não ganha nada da gratificação. Porque tu fez uma produtividade inferior ao que o teu cargo exige, enfim e tal. E acima de 1.500 pontos, um exemplo, né? Eu só estou dando exemplo para vocês situarem. E acima de 1.500 até 4.000 pontos, vai fazer proporcional àquela produtividade do mês, certo? E aí tu vai dar um incremento no salário. Eu conversei com vários parceiros nossos que implementaram isso aí. Teve, por exemplo, um escritório que tinha a secretária, um estagiário e 2 sócios. E eles tinham um problema porque assim, ó, tinha um mês que um queria ir viajar ou não estava com muita gana de fazer um trabalho mais forte, ou estava envolvido com outras coisas pessoais. Os dois têm militância política, e aí um com partidos diferentes ainda. E daí, tipo, um se importava muito que o outro parasse, sabe? E aí acabava que os dois dividiam igualitariamente a remuneração. E aí eles criaram isso e criaram essa gratificação de, o mês que tu não quer trabalhar tanto, tu vai fazer menos pontos e tu vai ganhar menos. Eu vou ganhar mais que tu. E aí começou a dar uma equilibrada no escritório. Porque o cara, não queria trabalhar com tanto foco naquele determinado mês, tranquilo, vou ganhar um pouco menos e o outro vai ser remunerado e os dois ficam numa boa, entendeu? Por outro lado, quando já tem 15 pessoas trabalhando, chega no final do mês lá, a gente lá no escritório, a gente cumpre lá, por exemplo, 2.000 tarefas no mês. E num mês lá determinado entrou em média de 3.000 tarefas. Aí o pessoal que está a fim de trabalhar mais vai lá e pede, eu quero que tu me dê mais umas tarefas aí, porque eu estou com o tempo disposto esse mês e quero dar uma elevada no meu salário. E aí o pessoal vai e edita e consegue fazer essa gestão sem eu influenciar e sem ter que fazer uma gestão tão grande daquilo ali, entenderam?